E aí, galera, tranquilo? Para a minha fala de hoje eu vou usar como inspiração a, a ideia freudiana de pulsão. Depois eu vou trazer essa reflexão para a realidade. Mas pulsão, segundo Freud, é uma pressão, é uma energia inconsciente que me empurra, que me move em direção à satisfação de algum desejo. Por exemplo, nós temos a pulsão de vida, né, que me move em direção a viver. Veja, abertura. Nós temos a pulsão sexual, que é um movimento, uma energia aberta, disponível, que me empurra para o prazer. Neste caso, um prazer que podemos imaginar amplamente um prazer sexual, mas é interessante porque não necessariamente entre heterossexuais, não necessariamente sexo, não necessariamente casais, percebe? É uma energia que me empurra. Imemorial e não perceptível. Nós percebemos a pulsão nos seus efeitos, mas não a percebemos. Ela está aqui em mim neste momento. Portanto, somos movidos, a nossa psique é movida por energias. E essas energias se compõem, se contrapõem e nunca elas tendem a um equilíbrio, mas não estão em equilíbrio, né? Porque elas, neste movimento, fazem com que eu seja a pessoa que eu sou e o meu vizinho diferente de mim, porque a composição dessas energias, como se organiza nele, é diferente de mim. As pulsões energeticamente são as mesmas, mas compostas de outra forma, infinitamente de outras formas. Mas o que eu quero dizer com isso? Freud coloca que é uma pulsão de morte também. Essa pulsão de morte é uma energia que está dentro de mim, que busca aniquilar excessos e faltas. É uma energia que está em mim, que quer com que o desejo desapareça. Mas o desejo só desaparece com a morte. Portanto, a pulsão de morte está aí, não como algo sobrenatural, mas como algo que também está na composição das forças psíquicas que fazem com que eu haja, com que eu seja a pessoa que eu sou. Agora vamos imaginar uma pessoa que é conduzida primordialmente pelo este princípio, essa pulsão de morte. Ela vai ter consequências. Há pessoas que se auto-aniquilam, falam mal de si mesmas o tempo inteiro. Há pessoas que se machucam, há pessoas que se suicidam. Eu não estou dizendo que tudo é exatamente em função dessa pulsão, até porque nós nem a conhecemos diretamente, mas sabemos que essa pulsão de destruição está dentro de nós. Quando eu me irrito, eu coloco de forma evidente, né, que em mim há uma força que faz com que eu levante a voz, com que eu tenda a calar o outro. Percebe? Nos momentos, e aí Freud foi útil para compreender, por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial ou guerras mundiais, onde as pessoas se prontificam, de certa forma, a organizar o teatro da guerra.
se prontificam, se organizam, né, para fazer um teatro de morte. Pessoas que se identificam com símbolos como armas, pessoas que se identificam com a cruz suástica do nazismo, percebem que, historicamente, esta pulsão de morte se manifesta. Eu não posso vê-la, eu não posso senti-la, pegá-la, eu não posso medi-la, talvez nem na fala da pessoa que está sendo analisada, mas eu posso, olhando a história da humanidade, percebe-se que o ser humano tem uma energia que tenta aniquilar. Não é novidade, não faz de nós sujeitos maus, mas faz de nós sujeitos que somos impulsionados por um conjunto de energias que nós não conhecemos, nem podemos conhecer. Mas o que eu quero apontar é a situação política atual. Vejamos, discursos de ódio, pessoas se ofendendo, a arminha com a mão, aparecimento de pessoas com cruz suástica, destituição de ministros, destruição, desfazimento de programas sociais, palavras no discurso da equipe que domina, da equipe que governa, palavras como destruição, palavras como inimigo, palavras como sofremos ataques, palavras como atacaremos. Percebem que esta equipe, ela está patologicamente vinculada a esta pulsão de morte, assim como nós vemos nos princípios das guerras. E vejam que parcela da população se identifica com esse discurso, se solidariza com esse discurso, portanto, também está dando voz e vez para essa vontade de aniquilamento que normalmente está em nós e que normalmente não traz prejuízos, é mais uma das forças que nos compõe. Entretanto, ao ouvir esse discurso, ao se sentir motivado por esse discurso, acaba que essa vontade de morte, essa vontade de aniquilamento se sobrepõe e aparece. Veja, quando essas pessoas que ouvem esse discurso de morte, essa necropolítica, esse discurso de morte, essa necropolítica, que ouvem esse incentivo à pulsão de morte e não tem uma restrição, ou seja, grupos de pessoas que não têm outras pessoas que façam um equilíbrio, que digam, não, para, a arma é sinal de morte, para, não podemos aniquilar, não existe uma guerra, para, nós precisamos pensar na vida, precisamos de palavras otimistas, precisamos de movimento para crescimento, evolução. Quando não há espaço para a crítica a essa vontade de morte, ela flui. O aparelho repressivo psíquico, ele passa a permitir que essa pulsão se movimente e que expressões dela apareçam fisicamente. Se ouve, se fala, se dá tapa, né? Nunca se bateu tanto em homossexuais, nunca mulheres foram tanto agredidas, nunca a polícia agiu com tanta violência, etc, etc e etc. Percebam que o culto ao princípio da morte, ao princípio do aniquilamento, vai encontrar adeptos, porque normalmente em nós está esse discurso. É normal em nós termos momentos de raiva,
momentos de mão que aparece braba, de pessoas que ficam indignadas, porque nós temos esse princípio em nós. E tem que existir, porque não existe santos. Mas daí a cultuar uma política que, de preferência, que facilite a expressão de uma vontade de morte, é um excesso, é um problema, é um perigo. E basta fazermos uma análise do discurso destas pessoas, da postura de um ministro que fala que as universidades plantam maconha e produzem drogas sintéticas. Basta observarmos um presidente que fala o tempo todo em violência, em tiro, em arma, que é agressivo. Basta observarmos uma Damares que observa o mundo sexual como algo negativo que deve ser eliminado. Enfim, o discurso é um discurso uma necropolítica, uma política da morte, uma política decadente. E veja que 20 e tantos por cento, 30% da população se deixou convencer. E como todas as questões internas, ao mesmo tempo estabelecem mecanismos de defesa. Como assim? Essas pessoas que falam, expressam o seu desejo de morte, não conseguem reconhecer que é um desejo de morte. Se tu apontas para a pessoa e diz, para com o teu discurso de morte, ela vai dizer, mas não é assim, eu sou realista, ou eu não quis dizer bem isso, o meu presidente falou em matar, mas não era bem isso. Há uma defesa, uma autodefesa constante que faz com que essa pessoa não reconheça nela mesma, nem nos outros, esse desejo infame de morte por ela mesma. Pode estar usando a suástica, mas ela vai dizer, não, mas não é bem assim, essa morte não é para todos. Vai dizer, mas tem sujeitos que nem sujeitos são. Há pessoas que nem humanos são, portanto não é um desejo de morte. Eu não sou bandido, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Percebem? É muito difícil entrar em contato com essas pessoas, entrar na sua consciência de maneira que ela compreenda. Porque se ela conseguir compreender, quase num processo terapêutico, quando ela compreender que ela está unida a um instinto de morte que talvez esteja prevalecendo, ela conseguirá, ao tomar consciência, retomar o caminho, né, vamos dizer assim, da normalidade, ou seja, pessoas que são conflituosas, mas que convivem em sociedade tranquilamente e deixarão de pleitear, deixarão de pleitear um espaço de incivilidade como propõe esse governo. Não é fácil, não é fácil, mas nós que não fazemos parte desses 20 e tantos por cento, 30%, precisamos sempre e com muito carinho mostrarmos a essas pessoas a vontade de morte que elas têm e que nem percebem. E que principalmente o sinalzinho da arma apontada para alguém, batendo aqui, pá, 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 é uma expressão que fala por si mesma. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.